Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma gravação aqui para a gente poder encerrar esse assunto tecidos vegetais. Vamos acompanhar comigo aqui no mouse, por favor. Na nossa aula agora, essa gravação agora, a gente vai falar sobre os tecidos de revestimento ou proteção, que são a epiderme, que é um tecido vivo, e o suber, que é o tecido morto. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de algumas características da epiderme e do suber. Tá? Então são coisas diferentes, é importante que vocês tenham isso em mente. A epiderme, para começar, ela é formada apenas por uma única camada de células. Tá? A gente vai ver isso lá em folhas, principalmente, com uma nitidez um pouco maior, tá? Para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Elas não possuem clorofilas. Então muita gente acha que na epiderme tem clorofila que faz fotossíntese. Não tem. Nessa camada única de células aqui, ó, que é a epiderme, não tem clorofila, tá? A epiderme reveste as folhas e as partes mais jovens da planta. Isso é importante. E aparece também na zona pilífera das raízes. Qual que é a zona pilífera das raízes? A gente não falou ainda sobre raízes, mas a zona pilífera é uma região da raiz onde tem muitas saliências, tá? Muitos pelinhos, né? Em formato de pelinhos para poder aumentar a capacidade de absorção da raiz. Por isso que é chamada de zona pilífera. A gente vai falar disso mais para frente. E a epiderme ainda possui alguns anexos importantes que nós vamos discutir todos eles, né? E esses anexos, né? A própria palavra já diz, né? Que está ali associada à epiderme. Nós temos os estômatos, trocas gasosas, e datódios. É um estômato modificado para perder a água, né? Para liberar a água. A cutícula, que a gente falou bastante da cutícula, né? Da folha de couve. Os acúlios e os pelos absorventes, tá? A gente vai falar de todos eles daqui a pouquinho. Bom, e o suber? Um pouquinho diferente, né? Já é formado por várias camadas de células mortas e impregnadas com suberina. Por isso que é chamado de suber. Então é camada de célula morta impregnada com suberina. O que a suberina faz? Impermeabiliza. E ela tem natureza lipídica, ou seja, lipídio não gosta de água, vocês já sabem disso. Então evita a perda de água, tá? Quem é que tem suber então? Plantas que normalmente vivem em ambiente que em algum momento vai ter escassez de água, tá? Lembra do cerrado? Plantas que têm casca, né? Casca grossa, inclusive. Por quê? Porque vai proteger contra o fogo, tá? É o caso das plantas do cerrado que tem bastante suber, tá? Então, ó, vai revestir principalmente as partes mais velhas do caule, da raiz, mas nunca vai revestir as folhas. Por quê? Porque a folha tem que estar em contato com o ar, né, para poder fazer troca gasosa e tudo mais. Então essa parte não vai ter, obviamente, o suber, tá? Quem vai ter suber, caule e as partes mais velhas da raiz, ok? Mas professor, é toda planta que tem suber? Não, tá? Não é toda planta que tem suber, ok? Quem vai ter suber? Quem tem crescimento secundário. Lembra que o suber ele é originado lá do filoderme, né? O filoderme é o meristema secundário que forma o suber, beleza? Então, ó, protege a planta contra predadores, excesso de calor e até mesmo contra o fogo. Bom, o que é importante destacar aqui é o seguinte, ó, que lá no suber, né, assim como na epiderme, também tem um anexo. E o anexo que nós temos aqui no suber é a lenticela. A lenticela ela faz um trabalho parecido com o dos estômatos lá na epiderme. O que ele faz, né? Vai fazer troca gasosa. Então, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, vai mostrar uma imagem para vocês, mas já fiquem sabendo que a lenticela está presente no caule e faz troca gasosa. Os estômatos estão lá nas folhas e fazem trocas gasosas. Vamos passar aqui, ó. Bom, esse aqui é o corte transversal de um caule para a gente mostrar, né, a periderme. O que é a periderme? Periderme é o conjunto de suber, que é casca, felogênio, que é o meristema secundário, e feloderme, que é uma camada
interna, tá? Mais interna ao filogênio. Então, ó, o meristema filogênio forma filoderma para dentro e o suber, que é a deposição de células mortas, aqui para fora, tá? Que é a casca, beleza? Esse conjunto é chamado de periderme. Bom, vamos aproveitar e vamos olhar um pouquinho aqui para dentro, ó. Aqui a gente já vê tecido de preenchimento, aqui em azul a gente já vê floema, tá? Floema, que é um pouquinho mais para fora, e aqui para dentro a gente já consegue ver xilema, tá? Então o xilema está mais para dentro e o floema está um pouquinho mais para fora, ok? Passando aqui, ó. Então, ó, os tecidos adultos vegetais, que são os tecidos de proteção, a epiderme ela vai ser originada lá no dermatogênio. Dermatogênio é aquela porção lá do tecido meristemático, tá? E vai envolver externamente os órgãos vegetais. Estão ausentes em plantas aquáticas, já fiquem sabendo disso. E ele é composto por células vivas que não possuem cloroplastos, certo? Aqui. Vamos evidenciar isso um pouquinho melhor agora. Imagina que eu tenho uma folha, tá? Isso aqui é uma folha, tá? Pegue uma folha qualquer aí e vamos fazer um corte desse tipo aqui, ó. Então a gente pegou a folha, cortou essa dimensão aqui e trouxe isso para cá. O que que a gente está vendo? Ó, tô vendo a parte de cima da folha e tô vendo a parte de baixo da folha. Na parte de cima eu vou ter a epiderme superior, porque está por cima, e vou ter a epiderme inferior, que está aqui embaixo, tá? A epiderme superior, ela também recebe o nome de epiderme adaxial. E a epiderme inferior, ela recebe o nome de epiderme abaxial. Então lembra, abaxial, tá? Abaixo, tá? Para vocês lembrarem aí, ó. E entre a epiderme superior e a epiderme inferior, eu vou ter o mesófilo, porque está no meio, tá? E o mesófilo, ele é constituído pelo parênquima palissádico, que é organizadinho, e o parênquima lacunoso, que é mais desorganizado, deixando lacunas, tá? Essas lacunas são exatamente o gás que é trocado, né? O gás carbônico que entra, o oxigênio que sai, tá certo? E essas trocas são feitas através desta estrutura aqui, ó, que é uma abertura, tá? É chamada de estômato. Então, o estômato está aqui na folha, bonitinho, é um anexo da epiderme e é uma estruturinha responsável por permitir a troca gasosa, ok? Então, ó, o parênquima lacunoso, ele é chamado de lacunoso porque forma lacunas. E o parênquima palissádico ou empalissada, ele é organizadinho, tá? Bonitinho, tem uma estrutura organizada melhor. É chamado de parênquima palissádico. Então, ó, vamos pegar essa estrutura aqui do lado direito, para observar melhor. Então, isso daqui é um estômato. Então, na verdade, o estômato é apenas uma abertura, tá? E essa abertura, ele é chamado de ostíolo. Então, o que é ostíolo? É a abertura do estômato, ok? Então, ó, em A eu tenho a representação esquemática de um corte de uma folha mostrando a epiderme e alguns tecidos internos, que é o parênquima palissádico lacunoso. E em B eu tenho estômatos em vista frontal. As células estomáticas são as únicas células epidérmicas que possuem cloroplastos, ó. Tá? Então, ó, na epiderme, que é a camada de célula única aqui, né, não tem cloroplasto, somente no estômato. Então, estômato eu vou ter aqui células guarda e o ostilo que é o meu orifício, tá? É por isso que elas são chamadas de células guarda, porque elas estão aqui do ladinho, né? Parece que elas ficam vigiando esse ostilo aqui, ok? Então vamos lá, passar para a próxima. Quais são as funções da epiderme? Assim, proteção contra transpiração e ferimentos, né? Contra transpiração por quê? Porque tem a cutícula que reveste e contra ferimentos para evitar com que qualquer coisa encoste ali no vegetal e faça um corte, né? Esse corte provavelmente poderia deixar o vegetal ali exposto à contaminação com micro-organismos. Então a epiderme tem essa função. A função de absorção, onde? Lá na raiz. Tá? Então os pelos absorventes lá da raiz têm epiderme. Então ali acontece a absorção. Tem a função de trocas gasosas através do estômato, tá? E também tem a função de secreção e excreção. Então a epiderme faz isso. Agora chama a atenção de vocês para uma coisa aqui, ó. O que é secreção e o que é excreção? Acho que já perguntei isso na sala de aula. Secreção é quando a planta ela vai secretar alguma coisa que tem alguma serventia, tá? Por exemplo,
acontece um ferimento lá e ela vai secretar algum componente, né? Normalmente aqueles líquidos esbranquiçados, né, que o pessoal fala que é veneno. Então você faz um corte na planta e ela vai fazer aquela secreção, né? Então você corta uma mamão verde, vai sair aquele caldinho branco. Então aquilo ali é secreção. Tá? Aquilo ali tem uma serventia, tá? Tem uma utilidade. Agora o que é excreção é o que joga fora, tá? É o que não serve para mais nada, é resto mesmo, tá? Então a gente tem que ter em mente esses dois conceitos. Então excreção, quando você vai excretar, ou você vai fazer o 2 ou você vai fazer o 1 e aquilo não serve mais para você. Então é excreção. Agora quando você secreta um hormônio, né? Quando você joga suor para fora, porque o suor ele tem uma função que é diminuir a temperatura. Então o suor é uma secreção. Muita gente acha que é excreção. Não. Excreção é o 2, é o 1. Isso você joga fora que não precisa mais, tá? Foi no banheiro fazer o 2 é porque já está precisando. Foi fazer o 1 porque já está passando a hora, né? Não é assim? Então vamos lá. Exemplo aí já foi bem assimilado. Bom, anexos da epiderme. O que é o anexo da epiderme? É aquilo que está ali na epiderme para poder proteger, né? Tem alguma função específica. Então a cutícula, a gente já falou bastante, ela é depositada ao lado mais externo, tem na folha da couve, né? Por exemplo, fica exposta ao ar atmosférico e é impermeável e vai evitar a perda excessiva de água. Então, ó, não tem perda de água por causa da cutícula. Imagina uma folha de couve ali exposta ao ar seco. Ia perder a água, né? Com certeza. Pelos são saliências que exercem várias funções. Aqui pode proteger contra a transpiração, pode promover desvios de raios solares, são glandulares. O que é pelos glandulares? Emitem alguma substância. É uma glândula, ela vai produzir e vai secretar alguma coisa. Disseminação, pode grudar na barra da calça, pode grudar, por exemplo, na perna do animal, tá? Então isso aqui pode estar na epiderme também. E também pode auxiliar na absorção de água, tá? Lá na raiz, por exemplo, tem bastante, ok? Escamas já tem função de proteção ou de absorção. É mais ou menos um escudo que é formado, né, por camadas de células mortas. Isso tem muito aqui em bromélias. Vamos ver? Olha aqui, ó. Pela imagem fica mais fácil pra gente, ó. Então eu peguei aqui a minha folha, fiz um corte da folha e joguei pra cá. Essa é a minha epiderme, tá? A minha epiderme superior, e aqui eu tenho um pelo, tá? Aqui eu tenho em azul a minha cutícula, então eu tenho dois anexos aqui, ó. O pelo e a cutícula. Para que serve o pelo mesmo? Desviar raio ultravioleta, espetar no herbívoro, né? Espantar ele, tá? É mais ou menos isso daí. Aqui eu já pego uma porção da raiz e já jogo para cá. Então eu tenho lá a raiz e aqui eu tenho bastante pelos. Para que servem esses pelos da raiz? Aumentar a capacidade de absorção da raiz, ó. Tá? Então aumenta a superfície de contato, vai facilitar a absorção através da raiz, tá vendo? Veja que a epiderme, ó, ela é uma camada única, tá vendo? Uma camada única, ó. Olha aqui em cima na folha, ó, uma camada única. Bom, esses pelos, eles podem também, além de proteger, né, contra o contato, eles também podem injetar substâncias tóxicas. Então eu tenho aqui minhas células da epiderme e aqui eu tenho esse pelo em forma de glândula. Alguém aqui já foi no mato e já foi acidentalmente ofendido por uma planta que tivesse alguma substância tóxica, por exemplo, ortiga? Todo mundo aqui deve falar na ortiga, né? Então, ortiga é um exemplo bem conhecido de planta que tem esses pelos glandulares aqui, ó. Em onde ele encosta, ele vai lançar uma substância tóxica, uma substância urticante. Então, tem milhares de plantas que produzem substâncias urticantes. Para quê? Espantar o herbívoro, tá? Vocês acham que as plantas querem ser comidas? Não, 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 não. Elas não querem ser comidas de jeito nenhum. Então, elas espantam os herbívoros. Toda planta que tem isso? Não, não é toda planta que tem isso, né? Senão os herbívoros também não se alimentam. Ó, e os acúlios também são anexos da epidermis. Todo mundo confunde o acúlio com espinho. Então eu já vou dar uma informação importante para vocês aqui, ó. Espinho não é acúlio. Por quê? Porque o espinho, a gente vai falar disso lá em folhas mais para frente. O espinho é uma modificação da folha para evitar a perda de água. Então imagina a planta que vive lá no Nordeste, o cacto. Aqueles espinhos do cacto, na verdade, são as folhas do cacto. Por quê? Diminuiu a superfície de contato com o ar, para não ter perda de água, tá? Então o espinho, quando você vai arrancar o espinho, é como se você fosse arrancar uma folha, tá? E o acúlio, quando você vai arrancar ele, é muito mais simples. Você vem aqui na roseira e tira aquele espinho ali com muita facilidade.
Então ele não é uma folha, né? Não é um espinho, ok? Ele é apenas uma protuberância pontiaguda que vai servir para proteger esse raminho aí dessa planta, beleza? Então olha só, agora continuando aqui, ó, os anexos da epiderme, né? Então os estômatos estão relacionados com trocas gasosas, no caso das folhas, então nós temos o estômato, ó, células guarda, estômatos, e aqui eu tenho a epiderme, tá? Camadinha única, bonitinha. Agora eu venho aqui para o súbero, ó, no caule, nas partes mais velhas das raízes, ó, eu tenho uma pequena abertura aqui, ó, a gente não vê, né? Mas essas aberturas são chamadas de lenticelas e serve para troca gasosa. Então, se perguntar na prova, qual é a diferença entre estômato e lenticela? A diferença é que estômato está na folha, lenticela está no caule, tá? E qual que é a semelhança? É que ambos fazem trocas gasosas. Opa, eu passei aqui. Vamos lá. Isso, é aqui. Para a gente finalizar a nossa aula, eu tenho aqui um resuminho, né? Então, ó, tecido de revestimento das folhas, flores e frutos é epiderme. Tecido de revestimento das raízes, caules, que não crescem em espessura. Então, se não tem crescimento secundário, tipo milho, sorgo, capim, vai estar revestindo ali. Então, isso é epiderme. Ah, se tem crescimento secundário, aí já é súbero. Beleza? Ó, é um tecido adulto primário, nós já sabemos disso. Tem origem lá no meristema primário. É um tecido vivo. Parede celular feita de celulose. Ah, professor, então tem parede celular a epiderme? Tem parede celular, mas assim, muito pouquinho, tá? Muito pouquinho mesmo, porque lá na folha precisa ter uma certa maleabilidade. Geralmente é simples, células são justapostas, ou seja, são unidas, olha aqui, ó, uma do ladinho da outra, isso é célula justaposta. O que mais? Envolvida por cutícula impermeabilizante de cera, beleza? Células geralmente pouco especializadas, não tem clorofila, então não fazem fotossíntese. Então assim não tem muita especialização, né? O máximo que vai ter ali, ó, né, uma organização, é uma camada simples e vai ter ali alguns anexos que vai proteger aquela região ali, aquela folha, por exemplo. Células estomáticas da epiderme que formam os estômatos, são especializados em clorofilado. Então os estômatos, ó, especializados em trocas gasosas e tem clorofila. Tá? É a única parte da epiderme que tem clorofila, né? As células estomáticas, já falei disso, podem possuir tricomas na epiderme, nas raízes, pelos absorventes das folhas e pétalas, no caso papilas. Ó. Então essas papilas aqui, ó, ou também chamadas de tricomas, a gente encontra isso em flores, a gente encontra isso em algumas folhas e serve para proteção, tá? Na raiz, ó, a gente tem os pelos absorventes, então tá aqui ó, a epiderme da raiz, bonitinho, e eu tenho pelo absorvente aqui, ó. O que aquele pelo absorvente faz? Vai levar a água até os xilemas, até os vasos condutores. Tá? Então isso aumenta a superfície de contato. E eu tenho os tricomas, lembra do tricoma? Ó, na casa da folha, né? Produz substância urticante e vai, consequentemente, proteger a folha ali, né? Daquela planta contra a ação dos herbívoros. Então, nessa aula de hoje, eu quis passar para vocês algumas características da epiderme, algumas características do súber, a grande função, né, a principal função é proteger, né, contra perda de água, contra o herbívoro, contra a invasão de micro-organismo. E também a gente aproveitou para falar um pouquinho dos anexos, tá? Cada anexo tem aí a sua função e isso é importante. Então, quando vocês encontrarem isso aí, né, quando vocês forem fazer um passeio, ir para o campo, ou alguma aula prática, ou for para a roça, ou for para o trabalho, vocês já sabem do que se trata. Ok, moçada? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu sei que foi um pouco corrido por causa do tamanho do arquivo, mas também está valendo. Beleza? Obrigado, abração para todo mundo.